Se já faz muito tempo que você construiu a sua casa, ou então acabou de comprar, um apartamento, uma casa que você vai se mudar agora, e quando você está lá utilizando os seus equipamentos elétricos, constantemente uma lâmpada queima, um equipamento não está funcionando muito bem, e às vezes até o disjuntor fica caindo toda hora, quando você vai usar alguma coisa. Isso, infelizmente, já é um sinal de que o sistema elétrico da sua casa precisa de uma atualização. Ele já está muito velho. E é nesse momento que você precisa chamar um profissional para fazer toda essa atualização e você conseguir ter um sistema eficiente e que seja seguro para a sua casa. Mas o que eu preciso fazer então para não ter mais problema no sistema da minha casa? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. Antigamente, existiam poucos equipamentos elétricos para a nossa casa, A gente tinha alguns eletrodomésticos bem simples e com isso, o sistema elétrico ele tinha um dimensionamento bem abaixo do que a gente precisa para hoje. Com essa evolução dos equipamentos, apesar de alguns terem até um consumo menor de energia, o número desses equipamentos aumentou muito, então a gente tem uma demanda energética dentro de casa muito maior. E com isso, esses sistemas precisam ser atualizados para suprir essa demanda. Essa atualização do sistema elétrico basicamente consiste em você fazer a substituição dos cabos existentes e também fazer a criação de novos circuitos. Ou seja, você vai ter ali no seu quadro de disjuntores, onde você tem várias chavinhas daquela, você vai ter uma maior quantidade desses disjuntores, onde a energia da sua casa vai ser melhor distribuída. E com isso, você vai ter uma segurança maior e vai ter uma eficiência melhor também do seu sistema. E isso também é importante porque com o crescimento dos equipamentos eletrônicos e elétricos, alguns deles precisam inclusive de um circuito dedicado. Hoje nós temos muitos fornos, micro-ondas, lava-louças, vários eletrodomésticos que demandam muita energia. E para isso, eles precisam de um circuito dedicado só para ele. Então esse é o primeiro passo para você conseguir fazer uma atualização no seu sistema. Mesmo que você já tenha feito uma reforma recente, trocado todo o seu cabeamento, se você vai instalar um equipamento novo desses e ele necessitar de um circuito dedicado, você vai precisar sim fazer essa modificação para que ele funcione perfeitamente e não perca a garantia. Mas isso também vale para os sistemas de iluminação e de tomadas de uso geral. Aquelas tomadas que você vai utilizar para ligar o seu carregador de celular, seu computador, seu aspirador de pó quando você vai fazer uma limpeza na casa, porque a gente também necessita separar os circuitos dentro de cada ambiente. Isso traz muito mais segurança e comodidade na hora que você vai fazer a sua manutenção elétrica. Sendo assim, o mais indicado é que você separe os circuitos da sua casa por ambiente e também separando iluminação das tomadas. Ou seja, coloque um disjuntor para a iluminação daquele ambiente e um disjuntor exclusivo também para as tomadas dele. O máximo que você pode fazer é, por exemplo, se você tem uma suíte, você pode ligar a iluminação do banheiro da suíte juntamente com o quarto, porque você vai ter uma quantidade de lâmpadas que vai atender aquele circuito e não necessariamente você precisa ter um disjuntor somente para a iluminação daquele banheiro, porque a quantidade de lâmpadas realmente é bem pequena. O mesmo vai acontecer nas tomadas de uso geral. Mesmo que elas tenham um consumo baixo, como você vai ligar esses equipamentos de uso rotineiro, é interessante que você coloque um disjuntor para cada ambiente e faça o cálculo da potência como se todas essas tomadas estivessem sendo utilizadas ao mesmo tempo. Porque isso um dia pode acontecer na sua casa, porque você tem elas todas disponíveis ao mesmo tempo para você, então essa demanda precisa ser calculada e aquele circuito precisa suportar toda essa carga que você vai colocar naquelas tomadas. A instalação de sistemas de proteção também fazem parte dessa atualização. Hoje, na norma de instalações elétricas residenciais, já é obrigatório você instalar esses dispositivos. Esses dispositivos são os DRs, que são aqueles interruptores diferenciais residuais, e também os DPS, que são os protetores contra surto ou contra descargas elétricas, Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico todos os componentes de um quadro de distribuição e neles eu explico o que é um DR e o que é um DPS para você. Tá bom, Fernando, você me explicou tudo que eu preciso ter numa casa moderna, para instalar os meus equipamentos, mas como eu vou saber quando que eu tenho que fazer essa atualização?
Quando que eu vou olhar para minha casa e falar, não, agora eu preciso de atualizar o meu sistema elétrico? O primeiro passo para você descobrir isso é saber a idade daquele sistema, ou seja, quanto tempo ele já está ali atuando, e também é interessante ter um projeto antigo onde vai dizer o que foi dimensionado para aquele sistema suportar. Esse já é um grande passo para você conseguir saber quando é necessário fazer essa atualização. Em casas mais antigas, geralmente esses sistemas possuem apenas 3 disjuntores. Sim, as casas mais antigas que a gente chega, você vai ter um disjuntor que vai alimentar somente a iluminação inteira da casa, um disjuntor que alimenta todas as tomadas e um disjuntor que alimenta o chuveiro, que esse geralmente já é separado, né, por ser um equipamento de uma potência maior. Mas só esses 3 disjuntores, para os equipamentos que temos hoje em dia, já não são suficientes. Você precisa dividir isso em mais circuitos para poder ter um sistema eficiente e seguro. O próximo passo é você saber quais são os equipamentos elétricos que você já tem e quais os que você pretende adquirir e ler o manual deles, para saber quais desses equipamentos necessitam de um circuito dedicado. Então, por exemplo, se você vai comprar um micro-ondas novo, uma lava-louças, um forno, você precisa ler o manual daquele equipamento para entender se ele necessita ou não de um circuito dedicado. E se ele necessitar, você precisa fazer essa modernização, porque senão você perde até a garantia daquele equipamento. E aí, se ele porventura vier a dar algum problema, você não vai ter como acionar a garantia, porque ele não estava ligado em um circuito que estava de acordo com o que pedia no manual. Depois disso, é necessário fazer toda essa separação dos circuitos da sua casa, né? Se for possível, separe os circuitos de iluminação e tomada por ambiente, que você vai ter ali uma distribuição melhor dos circuitos e também vai facilitar muito na manutenção, porque você não vai precisar desligar a sua casa inteira para trocar uma tomada de um ambiente ou uma lâmpada. E esse cálculo pode ser feito por um eletricista profissional habilitado. Não necessariamente você precisa de um engenheiro eletricista para isso. Um bom eletricista vai saber fazer esse cálculo e vai conseguir saber qual é a sua demanda e o que você precisa. Juntamente com isso, é necessário que você substitua qualquer fio que esteja desgastado. Se o seu sistema já é antigo, nunca recebeu uma atualização, eu recomendo que você substitua tudo. Até porque, como você vai criar novos circuitos, você precisa criar novas infras, precisa acrescentar mais cabos, e esses cabos que já existem, o custo deles vai ser bem baixo com relação a toda a modernização que você vai fazer. Então é muito importante que você verifique toda essa instalação existente, se esses cabos atendem à norma, se eles estão de acordo com aquele circuito e também observar se eles ainda estão em condições de uso. Observe se os cabos não possuem partes derretidas ou se eles já não estão com a cara de queimado, porque isso pode acontecer, né? O cobre ali, ele tem aquela cor bronze. Quando ele começa a ter uma sobrecarga, ele começa a escurecer, isso já é um sinal que ele sofreu uma sobrecarga, e com esses sinais que você observa, você consegue saber se é necessário fazer a substituição do cabo ou se ele ainda consegue ser utilizado naquela sua modernização. Feito tudo isso, agora você tem a certeza de que o seu sistema está totalmente dimensionado e você vai conseguir utilizar todos os equipamentos elétricos da sua casa com segurança, todos funcionando perfeitamente e mantendo a garantia de tudo. E assim você vai ter uma casa sempre funcional e sem problema nenhum na sua parte elétrica. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz vídeo novo para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!